A gente, na Idade Média, a gente perde todo aquele requinte que a gente tinha na Antiguidade Clássica, tá? Isso vai ser retomado depois no Renascimento, certo? E aí todo trabalhadinho, todo cheio de... Aqui não dá para perceber, tá, gente? Mas como é na pele de cordeiro ela é mais fofinha, então eles pregavam, aqui é uma pedrinha, tá? Uma pedrinha preciosa que eles pregavam. Então era super rico, todo decorado, tá? E aí você tinha essa passagem bíblica lá para você guardar na sua casa. Eu acho super bonito. Aqui tem uma letra, ó, que eu nunca sei qual é a letra, porque parece um G, parece um M, parece um P, né? E aí eu tenho um dinossauro frango assado, não sei o que é isso, com coelho, né? Coelho e com dlim-dlim-dlim. Sabe o que é dlim-dlim-dlim? Eu olho isso aqui, eu lembro de inverno. Sabe filme de Natal, de inverno? Não tem a reninha? Credo, gente. Tem isso, tá? Tem isso. Beleza? Lindo, tá? Vamos adiante. Referência máxima do gótico no Brasil, a Catedral da Sé em São Paulo. Tá? Ela é gótica. Olha aqui, ó. O arco botante, tá? Para dar sustentação, né? A rosácea, os vitrais, a cúpula e as torres. Ela não é tão cheia de detalhe quanto as europeias, tá? Mas, né? É linda. Tudo bem? Tem escadaria e tal. Tem aqui umas esculturas, pá. Beleza? Pra gente poder ver que tem também no Brasil, tá? Não é assim tanto quanto a Europa, mas tem também. E aí a gente entra numa coisa que é muito legal. Bora. Vamos agora fazer a passagem. Toda vez que eu falo passagem, parece uma coisa assim, sobrenatural, sabe? A passagem. Né? Mas é mais ou menos isso. A gente vai fazer a passagem agora da Idade Média para o Renascimento. Tudo bem? Isso não acontece de um dia para o outro, certo? Porque eu tenho que ir elaborando esse processo. Quem começa a fazer isso, eu vou começar por ele, é o nosso querido Giotto, tá? Esse pintor. Olha o que ele vai fazer, visão humanista, tá? Então eu quero que vocês gravem isso, Giotto, visão humanista, certo? Para poder começar a fazer essa passagem. Como assim? Olhem para o quadro que vocês vão entender. Olhem isso. Tá? Isso é Giotto, isso é afresco, isso é parede. O que ele está fazendo aqui pra gente? Se você reparar nos rostos, aqui nesses perfis, todos parecem praticamente o mesmo. Conseguem perceber? Essa é uma visão mais humanista. Eu tiro aquela cara de santidade que os personagens têm. Voltados, né? Personagem Jesus Cristo, Virgem Maria, tá? Né? Aquela coisa... Tá? Eu tiro isso. E como eu faço essa distinção? Reparem que nem a roupa. Eu faço auréola. Eu continuo ainda com a auréola. Que, na verdade, tem uma coisa meio moicano, né? Moicano iluminado. Né? Repara. Né? Tem uma coisa estranha, né? Um prato, parece aqueles pratos de bateria assim, ó. O cara colou aqui, tá? Então, a distinção que eu faço das pessoas comuns, não é? Para as pessoas que têm alguma relação, né? Tem o pezinho lá com Deus, eu faço auréola. Tanto que você pode olhar esse Jesus, e olha que Jesus, ó, esse bebê, aos 33 anos, todo dele, ó a barriga. Estão vendo? Conseguem perceber? Ele não tem aquele tom, né? Sofredor. Conseguem entender isso? Né? Ele busca retratar pra gente um homem de 33 anos, certo? E ele está tentando, ele está buscando. Como assim? Reparem que ele coloca essa estrutura de pedra aqui para tentar fazer assim, ó, este é o primeiro plano e depois eu tenho um outro plano. Ele está tentando, tá, gente? É meio difícil, mas ele está tentando. Aí ele coloca lá os anjinhos são ótimos, né? Porque tem anjinho que está enxugando o rosto, ó, tem anjinho que a asinha foi parar na bunda, né? Ó lá. Tem anjinho rezando, tem anjinho dando pum, ó lá, tá? Certo? Então, ele tenta fazer isso. Olha nesse aqui também como ele tenta. Adoração dos Reis Magos, né? Eu não consigo, eu dou risada toda vez. Porque eu falo assim, o cara não tem cabelo aqui, mas ele tem aqui, ó. Né? Mentira, é a auréola, tá, gente? De novo, ele tá lá na auréola. De novo, ele tá tentando, ó. Olha a distinção do fundo para um primeiro plano. Ele tá tentando, ele tem dificuldade ainda, tá? Mas ele está buscando isso. Uma outra coisa que eu acho também genial, ele pensou assim, eu preciso fazer uma cobertura, porque não é manjedoura, uma cobertura. Como eu vou fazer uma cobertura? Mesa. Isso aqui não é uma mesa? Só não é uma mesa exatamente por causa dessa pontinha, mas é tão interessante que não tem nenhum sinal dessa pontinha lá, né?
Estão vendo? Ele fez uma mesa aqui, ó, que eu não sei onde vai parar esse pé aqui, tá? E uma outra, tem duas curiosidades aqui que eu acho importante, assim, legal para vocês entenderem o esforço do artista, tá? Tentando buscar agora a realidade. Né? Porque na Idade Média eu vou criar aquela ideia de que eu passar uma mensagem, então não estou muito ligado com a realidade. Agora aqui, como eu começo a pensar já, ter uma visão mais humanista, vocês devem ter visto alguma coisa na literatura chamada de humanismo, tá? Que tem lá o Gil Vicente e tal. Na arte a gente não tem um momento chamado humanismo. A gente tem um pensamento humanista, tá? O que é um pensamento humanista? Eu tentar então olhar para o ser humano mais agora do que para a ideia de Deus, tá? Aí, nesse momento, ia passar o tal do cometa Halley, gente. Que ele já passou aqui também uma época, década de 80 mais ou menos. E ele também tinha passado aqui nessa época, tá? Aí ele pensou assim, como é que eu vou fazer a estrela cadente? Como é que eu vou fazer a estrela guia dos três reis magos? Eles não foram seguindo a estrela guia? Ele pensou assim, se ele é um astro celeste, eu tenho que fazer alguma coisa mais real. Aí ele me faz um cometa, gente. Como que os três reis magos vão seguir um cometa? Explica isso pra mim. Mas tá valendo. E a outra coisa que eu acho genial aqui é que ele nunca tinha visto um camelo. E contaram pra ele como seria um camelo. Sem joelho. Tá vendo? Ele deve andar assim. Não é? E o mais legal é que eles riem, ó. Olha lá. Tá? Ó, ele tá rindo. Né? Sem falar do cabelo. Esse cabelo é ótimo. Né? O cabelo é genial. Tá? Então vejam, né? Ele descreve conforme ele ouve. Por quê? Porque ele não quer criar nada. Ele quer fazer próximo do real. Certo? Conseguem entender esse olhar já tá mudando? Esse olhar vem mudando. Tá? E aí a gente vai chegar no mais legal de tudo, que é isso aqui. Que você vai falar assim, professora, é assustador. Que eles começaram depois a desenhar ET. Monstrinhos, é isso? Parece, mas não é bem isso. O que é isso, na verdade? Isso vai ser a grande inovação que o Van Eyck, tá? Olha o nome do cara, tá? O Van Eyck vai criar. O Van Eyck vai dar a possibilidade para os artistas agora, gente, trabalhar com detalhes, tá? Trabalhar com mais tempo. Porque até então a coisa funcionava assim, ó. Eu tinha a têmpera, nós estamos falando de tinta, tá? Eu tinha a têmpera. O que era a têmpera? Você imagina o trabalho do artista. Ele pegava, então, pigmentos, tá? Pigmentos, muitos deles naturais e outros pouco químicos também, pozinhos. Eles misturavam, quebravam a pedrinha e tudo. E misturavam isso com ovo, tá? Para poder fazer a tinta. Então, não vou nem falar do fedor, que devia ser aquilo, tá? É só você pensar por que o ovo. Porque o ovo gruda, né? Eu tinha que fixar isso na tela. Então, normalmente eles usavam a clara, mas às vezes até a gema, tá? Tipo, faz um, né, bonitão lá para poder pintar. Depois, eles desenvolveram uma outra técnica. Eles desenvolveram a eocáustica. Tá? De novo, eu continuo com os pigmentos, tudo bem? Só que agora eu vou misturar com cera. Cera, vou até colocar aqui entre aspas, cera de abelha. Sabe o favo? Você tira o mel e não fica aquela parte que a gente chama de cera. Não sei se vocês já fizeram isso, pegaram um pedaço inteiro e colocaram na boca e morderam. É uma delícia aquilo, tá? Então eles esquentavam aquilo, dissolviam, que também gruda pra caramba, e misturavam com esses pigmentos para poder fazer a tinta. A partir daí, ai, mordi. Vocês conseguem assim perceber, entender melhor porque o trabalho do artista mais passado ele era tão valorizado. Vocês entendem isso? Porque se eu fizer um tanto de tinta verde num tom e depois eu quiser fazer mais tinta verde no mesmo tom, vocês imaginam o trabalho que tá? Conseguem compreender isso ou não? Tá? E aí eu tinha isso, secagem super rápida. Quem que surge com a grande inovação? O nosso amigo Van Eyck. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a tinta a óleo. Tá? Então o que ele faz? Da mesma maneira, ele vai pegar lá os pigmentos, tá? Só que agora ele vai pegar óleo de linhaça. Todo mundo sabe que é a linhaça, porque a linhaça estava na moda até um tempo atrás, que comia, dava satisfação, misturava no iogurte, essas coisas ajudavam o intestino. Uma sementinha bem pequenininha. Já viram? Com certeza já. Todo mundo que tem uns 20 quilos a mais que nem eu já viu isso. Mas tá bom, deixa pra lá. Óleo de linhaça. Então batia, o que é que sobra? Sobra um olhinho. Por isso também, tá? Que ela ajuda no intestino.
tá? Porque ela dá essa ideia de lubrificação do intestino, então facilita aquele processo todo, tá? Que é complicado muitas vezes. Entenderam, né? Fazer cocô, tá? E aí então desse olhinho eles misturavam com o pigmento e aí então isso demorava muito mais para secar. É esse o princípio da tinta óleo que a gente tem hoje, gente. Então eu posso trabalhar com ela por semanas, num clima como o nosso dessa semana, clima úmido, né? Demorava horrores para secar. E é por isso que eu posso fazer, vocês vão falar assim, coisas espetaculares como isso aqui. Vocês vão falar assim, como assim isso aqui é espetacular? Isso aqui é tudo de bom, porque isso aqui tem uns 70 centímetros no máximo de largura aqui. Tá? Então você imagina que ele é isso aqui assim. Tá? Ele é pequeno, ele é um quadro pequeno. Tá? E aí como é que ele consegue dar todos esses detalhes, como por exemplo, aqui é um espelho que reflete o casal de costas e uma outra janela que teria teoricamente aqui na frente, ó. Certo?